Bom, o próximo passo nosso aqui vai ser criar a nossa conexão com o banco de dados. A gente vem aqui dentro do nosso diretório DB, tem um arquivinho escrito connection, que é onde nós vamos criar a nossa conexão. O primeiro passo aqui é importar o nosso MySQL. Da onde? Da biblioteca MySQL 2 que a gente instalou. Então nós vamos criar agora o nosso pool. A gente pode definir ele como pool mesmo. Aqui nós vamos utilizar o MySQL, create pool. E aí ele recebe um objeto no parâmetro, que são as configurações que ele vai usar, as variáveis, né, para acessar o nosso banco de dados. Aqui ele recebe algumas chaves dentro desse objeto. Uma delas é o nosso host. Nesse caso aqui, pessoal, nós vamos utilizar os valores fixos aqui, mas isso poderia vir de variáveis de ambiente. Caso você estivesse trabalhando num outro projeto, que você teria suas variáveis, um outro desenvolvedor tivesse as dele, enfim. Então poderia utilizar, ou se você quisesse guardar também, uma questão de segurança, guardar esses valores de variáveis, como às vezes um token, ou senha do banco de dados, por exemplo, que a gente vai usar aqui também. Então a gente criaria um arquivo .env e chamaria ele aqui através do process.env, beleza? Mas aqui nós vamos colocar fixo mesmo. Depois desse host, nós temos que definir aqui também a porta que a gente vai utilizar. Nesse caso é a 3306. A gente vai definir também o nosso user, que é o nosso que está escrito definido dentro do Docker Compose como root. O nosso password para poder acessar aqui também está definido como root. Eu vou abrir aqui para vocês, para a gente visualizar. Depois do nosso password, a gente precisa definir o nosso database. Nesse caso aqui, Vitor, eu não sei o nome do database. Abre o Docker Compose, desce no serviço database e vê o nome dele aqui dentro da variável. Ó, tá como Summer Club. A gente copia aqui, coloca ele aqui e fica tudo certinho. Tem uma configuração, pessoal, que a gente vai colocar aqui, que é o wait for connection. Nós vamos definir ele como true. Para que serve esse wait for connections? Ele vai aguardar a disponibilidade de uma conexão, ao invés de rejeitar, caso nenhuma tenha disponibilidade, beleza? Então ele vai esperar a conexão. Bom, tem mais uma configuração aqui, que é o connection limit, que a gente vai definir ele como 10. Vitor, para que serve essa configuração? É o número de conexões simultâneas que a gente permite nesse pool. Por exemplo, tem 10 ali definidas. Se chegar a 11ª para tentar conectar, ela não vai ser rejeitada, ela vai esperar a próxima conexão, por causa da nossa configuração aqui de cima. Beleza? Elas trabalham em conjunto. E aí, para complementar a nossa configuração aqui, tem a última chavinha que é a queue limit, que a gente vai definir como 0. Para que serve essa query limit? Ela trabalha em conjunto com as duas acima. Por quê? É o número de permissões de conexões que podem se enfileirar para poder esperar as conexões. Quando a gente define com 0, a gente não tem um limite, ou seja, pode aguardar ter uma fila de espera de conexões ilimitada, beleza? Então não tem um limite definido aqui não. O nosso pool já está feito, já está configurado da maneira correta. Então agora a gente só precisa dar um export nele aqui, um exports aqui, para a gente poder utilizar lá dentro da nossa model para poder fazer as queries do MySQL. Bom, então agora nós já temos 3 alterações aqui para a gente comitar nessa branch, que é a criação do server e da conexão com o banco de dados. Beleza? Então aqui a gente vai iniciar os nossos commits aqui, creating app, confirmar. Aqui a gente pode colocar o creating server e o creating connection MySQL. Beleza. Então, agora é só a gente publicar. Pode publicar por ali ou dar um git push aqui. Como é uma branch que ainda não teve atualizações para o repositório remoto, ele pediu para a gente usar esse push set upstream aqui. Te dá um push, beleza. Já foi comitado. Agora a gente vai criar uma nova branch, que é para a gente começar o desenvolvimento das nossas rotas. Controllers, services e models. Como que eu vou organizar isso aqui para vocês, para ficar fácil de vocês acessarem? E caso quiser entender mesmo o fluxo de uma rota específica ou de outra e tudo mais. Eu vou criar branches individuais para cada rota.
Vamos supor, a nossa rota get all, que vai trazer todos os sócios que estão cadastrados no nosso banco de dados. Dentro dessa branch get all, terão a rota, a controller, a service, a model e os testes referentes a essa rota. E assim por diante. Cada branch terá todas as camadas e os seus testes referentes a rotas específicas.